Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. Estou aqui com muito prazer para apresentar o nosso 10º guia de estudos, que é um estudo organizado, com planejamento, focado, direcionado. Um estudo que a proposta pedagógica é estude com planejamento e com antecedência, para o concurso público que ainda este ano, se Deus quiser, vai ser publicado aqui no estado do Mato Grosso, que é o da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para os cargos de investigador e para o cargo de escrivão. Esse aqui é o guia de estudos, a meta da semana de vocês, referente à semana do dia 30/7/2012, né? Vamos lá. Guia de estudo para o quê? Para este curso online, que é de investigador e escrivão da Polícia Judiciária Civil. A proposta pedagógica que está por detrás disso, qual que é? É estude com antecedência. Professor, quanto custa a minha matrícula? Apenas R$150, e você terá acesso 4 meses. Durante esses 4 meses, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Professor, posso ir 10 vezes a mesma aula? Claro que pode. Tá? Então esse aqui é o nosso 10º guia de estudos. Professor, eu estou conhecendo um site maravilhoso agora. Perdi 10 semanas de aula? Claro que não. Todas as aulas são o quê? São gravadas, editadas e ficam à sua disposição. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês estudem de acordo com a nossa proposta pedagógica. Guia 1, Guia 2, Guia 3, Guia 4 e assim por diante. Por quê? Porque você vai pegar o quê? Você vai atingindo um patamar. E nós vamos tendo o quê? Nós temos cada semana, a gente tem o quê? Um projeto pedagógico que está por detrás disso. Certo, gente? Proposta nossa, então, é estudar com antecedência. Estudar com planejamento, com foco. Essa é a proposta, sim. Professor, quais são os módulos? Está aqui, língua portuguesa, 100% disponível. O nosso grande professor, doutor Vinícius de Carvalho, História de Mato Grosso, Geografia do Mato Grosso. Tá? Esses 2 módulos ainda não estão disponíveis. A partir do 14º guia nós vamos disponibilizar o de História e o 15º guia vamos disponibilizar o de Geografia. Nós já sabemos como é que nós iremos disponibilizar essa matéria para vocês. Noções de Administração Pública, eu sou professor do coração, Luiz Antônio de Carvalho. Legislação Básica, também professor Luiz Antônio de Carvalho. Informática, nosso professor Cato Júnior. Direito Administrativo, o professor Luiz Antônio. Constitucional, nosso grande mestre, professor Rodrigo Belmonte. Noção de Direito Penal e Processual Penal, nós temos quem? Professor Lenildo Márcio, nosso grande advogado, grande professor aqui do LSC Concursos. Legal? Então tá aqui, esse é o módulo. Tudo isso por R$150 mais os guias de estudos. O guia de estudo tem 3 funções. Primeiro, passar o quê? Passar para vocês a meta da semana de estudos. Porque curso online é assim, cara. Você tem que estar, persistindo, determinação. Segundo objetivo, o quê? É um papo, uma conversa, um esclarecimento. Por exemplo, hoje, eu sou servidor público do estado de Mato Grosso. Eu tive uma informação extraoficial que o concurso da Polícia Judiciária Civil está próximo de ser aprovado, de ser publicado edital. Nossa programação é entre setembro a outubro, ou seja, o aluno que se matricular conosco, que estiver seguindo os guias, quando o edital for publicado, você vai estar na boa, cara. Na boa. Na boa. Professor, o que é isso aqui? Avalie a aula. Eu estou fazendo mais uma chamada para vocês. Nós estamos impondo aqui no LSC Concursos um instrumento, uma ferramenta de avaliação de qualidade. Então nós queremos saber a opinião de vocês em relação aos nossos professores. Então vou pedir no final de cada aula, você avalie, professor. Aqui é o nosso player. Você pode avaliar de 1 a 5. Não gostou? 1. Gostou? 5. Avalie a aula. Eu, como proprietário do site, eu tiro relatórios de cada professor, encaminho para o professor, faço avaliação, faço análise. Por favor, contribui conosco em relação à avaliação do professor, né? Como é um guia de estudos, é um estudo planejado, sempre repito isso.
Isso aqui é um projeto pedagógico que você tem que se dedicar 20 horas de semana, 20 horas por semana, cara. Tem que ter disciplina. Para que isso? É para impor uma coisa chamada hábito de estudar. Quando você tem um hábito de estudar, você consegue fixar o conteúdo. Professor, então, tem que administrar o quê? Minhas 20 horas por semana, no mínimo. Não é no máximo. Aqui está escrito no mínimo, não no máximo. O nosso projeto pedagógico são de 20 semanas para o curso da PJC. Toda segunda-feira a gente apresenta o vídeo e todo o material será ofertado via site. Todo o material ofertado via site. Cronograma. O primeiro guia foi dia 28/5. E nós conseguimos cumprir rigorosamente todos os guias. Olha aí, gente. E esse é o nosso 10º guia, a meta da 10ª semana da Polícia Judiciária Civil. Gente, isso aqui pra gente é uma gratificação. A gente ter essa determinação, essa persistência de acompanhar, chegar até o 10º guia de estudos. Professor, matriculei agora. Perdi essas aulas, já falei que não. Eu só peço que você siga as metas de cada guia de estudos, que está programado para mais ou menos uma semana. Tá certo? No começo o professor pegou um pouco mais pesado, eu reconheço. Tá certo? Agora o professor está pegando um pouquinho mais de leve. E depois a gente vai passar para a revisão do conteúdo, né? Opa, teste físico, professor, a gente vai ter aula de educação física agora? Claro que não. Isso aqui é só para lembrar de vocês que você tem que cuidar da saúde. Você tem que fazer caminhada, fazer seu Cooperzinho, fazer a tal da barra, aprender a nadar, porque tudo isso vai ser cobrado de vocês. Isso aqui é concurso para polícia, tanto polícia militar, polícia civil, polícia federal, exige do candidato a avaliação física. E a avaliação física, você tem que ter o quê? Você tem que estar treinando, tem que estar com preparo, condicionamento físico. Inclusive o condicionamento físico vai ajudar muito na prova intelectual, nos seus estudos. Porque se você está bem com a sua saúde, sua harmonia, ajuda na espiritualidade, isso vai o quê? Vai fazendo que você vai se convergendo o quê? Para consolidar conteúdo, cara. O Paulinho disse que, comer bem, exatamente, né? Só pensa em comida, eu nunca vi um negócio desse. Acabou de lanchar o cara, né? Então bora. Olha só, toda sexta-feira nós temos um contato no Facebook. Toda sexta-feira à tarde o professor faz um esforço gigantesco para ficar ao vivo. Na última sexta-feira eu conversei com mais de 300 pessoas no Brasil todo. E o Marco Diniz de São Luís, Maranhão, ele batendo um papo, tá aqui, né? Gente, nós somos desde 2010, ó. O LSC concurso não é uma coisa que surgiu agora. É somente desde 2010. Ele foi aluno do nosso primeiro grande curso online que nós fizemos, nível nacional, que foi do Ministério Público da União, MPU. Fizemos um curso online para analista e outro de técnico administrativo. Foi um sucesso danado, foi fantástico, cara, foi fantástico, né? Acontece que nós não fazemos propaganda, porque nós temos o nosso projeto de ser pequeno, nós não queremos ser grandes. Nós queremos ficar do mesmo tamanho, para poder atender vocês, para poder fazer um acompanhamento pedagógico como guia de estudos, e assim por diante. Então, desde 2010, eu quero fazer um prestigiar aqui, ó. Pô, legal, viu, Marco? Abração. Conheci por acaso em 2010 o seu site e assinei de lá para cá. Vira e mexe, estou com vocês. Legal, hein? Pode contar conosco aqui, viu? Um abração, hein? Abração, hein? Marco Diniz, São Luís, Maranhão, né? Opa, chegou a hora do tira-dúvida, e esse tira-dúvida é especial, porque não vai ser do professor do coração. Nós estamos orientando aqui todos os nossos professores a responderem dúvidas de alunos. Nós vamos gravar as dúvidas e disponibilizar aqui no tira-dúvida. E estreando esse quadro tira-dúvida com outros professores, o professor Lenildo Márcio respondeu uma dúvida maravilhosa, né? Roda a vinheta aí e em seguida passa o Lenildo. Senhores, senhoras, senhoritas, bem-vindos aí ao nosso Tira Dúvida. Meu nome é Lenildo Márcio da Silva e hoje eu vou estar aqui no Guia de Estudos comentando a dúvida do Alex Contígio, de Macaé, Rio de Janeiro. É isso aí, Alex, olha aí sua dúvida no nosso Guia de Estudos. Os senhores, as senhoras e as senhoritas,
que quiserem também ver as dúvidas de vocês comentadas aqui no Guia do Estudo, basta mandar a sua dúvida já com autorização para que nós possamos fazer o comentário e contribuir aí com o desenvolvimento do aprendizado também de outros colegas aí concurseiros de vocês. Bom, o Alex mandou para mim a seguinte dúvida. Boa tarde. Tenho uma dúvida sobre combinação de leis penais. O edital fala em conflito aparente de normas penais e acho que esta minha dúvida é sobre este tópico. Gostaria de saber se quando surge uma nova lei, em parte mais benéfica ao acusado condenado e em parte menos benéfica em relação à anterior revogada, se o juiz pode ou não combiná-las para aplicação da pena e qual seria então a lei a ser aplicada, a nova, a velha ou as duas em conjunto. Obrigado. Alex, interessantíssima mesmo essa pergunta sua, muito boa. Senhores, senhoras, senhoritas, em tese, seria até muito fácil, muito simples vocês responderem a esse questionamento. Por quê? Porque basta vocês terem na cabeça que a lei penal ela sempre vai beneficiar o acusado. A lei penal ela sempre vai ser interpretada, ela sempre vai se desdobrar da forma mais benevolente, da forma mais favorável ao acusado. Então, de instinto, obrigatoriamente vocês teriam que responder sim, é possível sim. Até porque é possível, é aquilo que nós chamamos de lex tertia. Porém, contudo, todavia, para que você tenha segurança na sua afirmação, é necessário o quê? Que você tenha o conhecimento do porquê é possível. E é isso que nós vamos ver. Embora que, apesar de tudo isso, apesar da lei penal sempre ser mais favorável ao acusado, nem sempre foi possível, nem sempre foi admitida a lex tertia, Então é necessário que nós compreendamos o porquê é admissível. Olha só. A combinação de leis se dá quando o intérprete, verificando que uma nova lei favorece o agente num aspecto e prejudica o noutro. Exatamente a dúvida do Alex. Apenas aplica no aspecto benéfico, mantendo no mais a regra branda oriunda da lei anterior. Para os defensores da lex tertia, como Damásio de Jesus, grande Damásio, excelente doutrinador, muito boa a obra dele, se o juiz pode aplicar o todo, nada impede que aplique somente parte da lei, sobretudo porque buscaria uma solução justa. No entanto, os opositores, como Nelson Hungria, entendem que o magistrado, desta forma, estaria legislando, criando uma nova lei. E, de certa forma, é exatamente isso que acontece. Daí o nome lex tertia, a lei terceira, seria uma combinação das duas leis criando uma nova lei. E aí, no entendimento do Nelson Hungria e de outros doutrinadores também, isso não seria possível, isso daí seria uma invasão, à competência do poder legislativo, isso estaria além da competência do juiz em realizar. Porém, contudo, todavia, o Superior Tribunal de Justiça já teve mais de um posicionamento a respeito. Inicialmente, entendendo ser possível utilizar a lex tertia como pode ser verificado no HC número 95.435, da relatora ministra Ellen Grace, segunda turma, em 21/10/2008. Abaixo transcrito. Olha só como foi a decisão. Ação penal, condenação, pena, privativa de liberdade, prisão, causa de diminuição no artigo 33 da Lei número 11.343/2006. Cálculo sobre a pena cominada no artigo 12 caput da Lei número 6.368/76 e já definida em concreto. Aí, ó. Combinação das duas leis, a Lei 6.368/76, que foi revogada pela Lei 11.343/2006. E aí, a combinação dos aspectos favoráveis de ambas as leis para beneficiar o acusado.
Admissibilidade. Criação jurisdicional de terceira norma, lex tertia. Não ocorrência. Nova valoração da conduta do chamado pequeno traficante. Retroatividade da lei mais benéfica. HC concedido. Voto vencido da ministra Ellen Grace, relatora original. Inteligência do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mais benigna, pode ser aplicada sobre a pena fixada com base no disposto no artigo 12 caput da Lei nº 6.368/76. Então, essa foi a primeira decisão aí do STJ dizendo que podia sim. Porém, posteriormente, teve novo entendimento, dispondo que desta forma estaria realmente o julgador legislando, pois criaria uma terceira norma, fato transcrito no julgamento abaixo. Olha só o que diz aí o julgamento seguinte. Habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecente. Crime cometido na vigência da Lei nº 6.368/76. Retroatividade do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Combinação de leis. Inadmissibilidade. Precedente do STF. Paciente que ostenta maus antecedentes, ausência dos requisitos legais, ordem denegada. A paciente foi condenada a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão pela prática da conduta tipificada no artigo 12, caput cumulado com o artigo 18, inciso 1º, ambos da Lei nº 6.368/76. Requer o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus para aplicação retroativa da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. De novo aí a combinação. Só que dessa vez o tribunal entendeu não ser possível a combinação que seria a lex tertia. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento fixado no sentido de que não é possível a combinação de leis no tempo. Entende a Suprema Corte que, agindo assim, estaria criando uma terceira lei, lex tertia. Vocês também nunca mais vão esquecer desse nome, né? Lex tertia. Aposto que muita gente aí que está vendo a gente tirar essa dúvida do Alex agora, nunca tinha ouvido falar da lex tertia, mas agora sabe e não vai mais esquecer. Com efeito, extrair alguns dispositivos de forma isolada de um diploma legal e outro dispositivo de outro diploma legal implica alterar por completo o seu espírito normativo, criando um conteúdo diverso do previamente estabelecido pelo legislador. No caso concreto, ainda que se entendesse pela aplicação da Lei nº 11.343/06, não se encontram presentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 do referido diploma legal. Quer dizer, esse cara estava errado por completo. Além do tribunal não admitir, aí, por caso dele, a combinação, que o tribunal julgou que a lex tertia não seria possível, ainda mesmo que fosse possível, ele não preencheria os requisitos que o patrono dele argumentou que ele teria. Então, não se encontram presentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 do referido diploma legal, visto que, de acordo com as informações de folhas 34 e 36, a paciente ostenta maus antecedentes por ter cumprido pena de 1 ano por fraude bancária na África do Sul. Diante do exposto, denego a ordem HC número 96.430, relatora ministra Ellen Grace, segunda turma, julgada em 9/12/2008. Porém, entretanto, em novo julgamento, o STF voltou ao entendimento inicial, entendendo ser possível, sim, o uso da lex tertia, conforme se verifica na ementa do acórdão abaixo. Ementas: ação penal, condenação, sentença condenatória, pena, individualização, crime de guarda da substância entorpecente, delito de mera conduta, circunstâncias judiciais favoráveis, quantidade de droga, elevação da pena base, fixação no triplo do mínimo legal, abuso do poder discricionário do magistrado, capítulo da sentença anulado,
precedente, inteligência do artigo 59 do Código Penal. No caso de crime de guarda de substância entorpecente, o qual é de mera conduta, não pode a pena base ser fixada no triplo do mínimo pela só quantidade da droga apreendida. Ação penal, condenação, pena privativa de liberdade, prisão, causa de diminuição prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Cálculo sobre a pena combinada no artigo 12, caput da Lei nº 6.368/76 e já definido em concreto. Mesmo caso da primeira situação que nós vimos. Cálculo sobre a pena combinada no artigo 12, caput da Lei nº 6.368/76 e já definido em concreto. Admissibilidade. Admissibilidade. Criação jurisdicional de terceira norma, lex tertia, não ocorrência, nova valoração da conduta do chamado pequeno traficante, retroatividade da lei mais benéfica, HC concedido, inteligência do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Notem que os fundamentos são os mesmos, né? Apenas a interpretação é que mudou. E isso no direito, senhores e senhoritas, é constante. Esses dias até um ex-aluno meu mandou um e-mail para mim, né, perguntando, e aí, eu estudo, me disseram para estudar por lei seca, outros falam para estudar pela doutrina, como que eu faço? Eu tento concurso desde os 17 anos, nunca passei em nenhum, como que eu faço? Né? Não tem jeito, você tem que estudar a lei seca, que é o conhecimento básico que você precisa ter, e você tem que estudar a doutrina. Você tem que estudar a doutrina porque hoje, nos concursos públicos, estão pedindo muito entendimento doutrinário, estão pedindo muito entendimento jurisprudencial, principalmente em relação à banca CESP. Então não tem jeito, meu povo. Tem que estudar a doutrina também. Não adianta vocês ficarem aí lendo esses resuminhos aí. Resumo não adianta. Tem que comprar, tem que ler, tem que estudar através de doutrina. Tem que prestar atenção nas explicações, ler a doutrina, ler a lei seca, não tem jeito. E mais, tem que conhecer as súmulas. Tem que conhecer a súmula do STJ, tem que conhecer a súmula do STF. Vai lá, faz uma leitura, deixa passar uma semana, faz outra leitura, deixa passar mais uma semana, faz outra leitura, tem que ler 4, 5 vezes para você conhecer o conteúdo das súmulas, porque esse conteúdo de súmulas também é pedido em concursos públicos. Agora, você quer um cara bom para você estudar? Eu vou falar isso daí para você porque eu quero que você passe, eu quero que você seja aprovado, eu quero que você tenha sucesso, seja no exame de ordem, seja no concurso público que você está fazendo. Quer uma doutrina boa? Compre um cara chamado Guilherme de Souza Nutti. Pelo menos na minha disciplina, esse é o cara, Guilherme de Souza Nutti. Código Penal comentado, Código de Processo Penal comentado, você vai gastar aí aproximadamente uns R$300 para comprar os 2 livros. Mas é o cara da disciplina, não tem outro. É o cara, você quer, ele vai detalhar tudo para você. Fica a dica aí para você. Então, HC concedido, inteligência do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mais benigna, pode ser aplicada sobre a pena fixada com base no disposto no artigo 12, caput da Lei nº 6.368/76. Relator, ministro César Peluso, segunda turma, julgado em 8/9/2009. Então, senhores, senhoras e senhoritas, parte da doutrina considera justa e constitucional a aplicação da lex tertia, considerando que seria um processo legítimo de integração da lei penal, visando a fiel aplicação do preceito que, de qualquer modo, deve ser o agente favorecido. Lembram a introdução que eu fiz? Antes de começar a responder a dúvida, então. Contido no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Desta forma, considerar a combinação de leis
seria uma forma de atender aos princípios constitucionais, principalmente ao princípio da equidade, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, pois de outra forma não estaria retroagindo a lei mais benéfica. Senhores, senhoras, senhoritas, essa foi a dúvida do Alex. E como eu já disse para vocês, se você quer ver a sua dúvida comentada aqui no Guia de Estudos, mande a sua dúvida e de antemão mande a autorização, que eu vou estar respondendo as dúvidas dos senhores, das senhoras e das senhoritas e vou estar comentando elas aqui no Guia de Estudos para contribuir com o desenvolvimento da inteligência, da capacidade, da competitividade de cada um de vocês. É isso aí, senhores, senhoras, senhoritas, por hoje nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Pronto! Que legal, hein, cara? Já pensou? Lenildo, ó, 10, cara. 10. Esse é o nosso 10º guia. Já estudamos, gente, 70% do conteúdo. Vou fazer uma retrospectiva para vocês. Logo nós iremos estudar 100% e vamos passar para a fase de revisão, que é a fixação de conteúdo. Primeira semana do guia de estudos, está aqui, foi Direito Administrativo. Direito Administrativo, com 6 aulas. Segunda semana, Língua Portuguesa. Terceira semana, Direito Constitucional. Quarta semana, Direito Penal. Quinta semana, Informática, Cato Júnior. Sexta semana, Professor Vinícius, né, Língua Portuguesa. Sétima semana, Direito Penal, Professor Lenildo. Oitava semana foi Processual Penal, com o professor Lenildo. Nona semana, com o professor do coração, Luiz Antônio de Carvalho. 10ª semana, que é agora a meta para vocês fecharem processo penal. Processual penal. Para fechar essa matéria, falta somente agora você assistir a aula com provas, né? Que é considerações finais gerais de provas e prisão e liberdade. São 2 aulas longas que você vai completar o assunto de direito processual penal. Pronto, meta da semana. Agora é o seguinte, Paulix, coloca a música aí, tá? Não esqueça, porque no outro guia você deixou sem música o pessoal. Recebi e-mail da turma reclamando aí, viu? Vou redirecionar para vocês aí, para você refletir. É o seguinte, pessoal, eu fui na semana passada no centro e lá eu vi uma mensagem muito bonita que me fez refletir hoje no assunto do momento, novela. Lá no serviço o povo só fala de novela, eu nunca vi um negócio desse. É Carminha de um lado, é Nina do outro, é Nina, Rita, não sei lá. Ou seja, é uma trama lá de vingança, não é isso? De vingança. Então eu trouxe uma mensagem para que você reflita sobre a vingança, para você entender e não se deixar levar o que a mídia está passando. Tenha seu juízo de valor. Então, a música está tocando, vamos lá, gente. Não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga o mal criando um mal maior. Ninguém apaga o mal criando um mal maior. Ora, serve e caminha. Deus tudo sabe e vê. Deus tudo sabe e vê. Emmanuel. Então tá aí, gente. Mensagem linda para vocês, hein? É para refletir. Tá? Vocês refletirem sobre esse juízo de valor. Ok? Pronto. Certo, gente? Não esqueçam de avaliar as aulas. Não esqueçam de conversar com a gente na sexta-feira lá no bate-papo do Facebook. Então até a próxima semana. Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui.